O fundamento da aliança eterna de Deus, da aliança de Deus com o seu povo, é a fidelidade. Ela se fundamenta na fidelidade. Primeiro, a fidelidade de Deus que abençoa o povo. Em segundo lugar, a fidelidade do povo, que deve obedecer, deve ser fiel a Deus. O Salmo 89 apresenta essa aliança, esse compromisso divino e a relação do povo de Deus com relação a esta aliança. Veja, nos versos 1 a 4, a gente vê esse compromisso divino. O grande amor do Senhor cantarei perpetuamente com a minha boca. Manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Direi que o teu amor permanece para sempre e que estabelecesse a tua fidelidade nos próprios céus. Aqui o salmista está falando, eu vou cantar da fidelidade do Senhor Deus manifestada na aliança. Falando as palavras de Deus, ele diz assim, fiz aliança com meu escolhido e jurei ao meu servo Davi, estabelecerei a tua descendência para sempre e edificarei o seu trono de geração em geração. O Senhor Deus está dizendo aqui, a minha aliança com Davi é eterna. Lembre-se, irmãos, Davi era um tipo do Senhor Jesus. Davi se apresenta na história do povo hebreu como um tipo do Messias. Veja lá quais eram as bênçãos desta aliança. Versos 27 até 32. Também lhes darei o lugar de primogênito, o mais elevado dos reis da terra. Está se referindo novamente aí a Davi, um tipo do Senhor Jesus, um primogênito. Davi não era primogênito, Davi era o 8º filho. Mas essa primogenitura significava a posição mais importante. O Senhor Deus daria a Davi a posição mais importante. Ainda fala no verso 28, manifestarei o meu amor e lhe manterei para sempre a minha aliança lhe será firme. Conservarei para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. Mas os versos seguintes, irmãos, mostram quais seriam as maldições decorrentes da desobediência. Lembram-se, o que manteria a relação, o que manteria o contrato, a aliança, era a fidelidade recíproca, a fidelidade de ambas as partes. Se os teus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus estatutos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, punirei as suas transgressões com a vara e a sua iniquidade com os açoites. Está anunciado aí, irmãos, o que aconteceria caso o reino de Davi não honrasse os preceitos de Deus, não cumprisse, não obedecessem os mandamentos de Deus. Maldições, eram as maldições decorrentes da infidelidade, da desobediência. Você vai ver nos versos 38 a 46 do Salmo 89, uma série de eventos terríveis que atestavam que o povo tinha deixado de honrar, de obedecer à aliança do Senhor Deus. Desprezaste a aliança com o teu servo. Aí diz assim, todos que passam pelo caminho o despojaram, tornou-se objeto de opróbrio dos seus vizinhos. Os outros vizinhos, as outras nações, tomavam Israel como um exemplo vergonhoso. Veja só o que aconteceu com eles. Veja como o Deus deles o abandonou. Vergonha, era isso que o povo de Deus estava agora produzindo. Mas ainda não sustentasse na peleja. Isso quer dizer, eles haviam sido derrotados nas batalhas. Por quê? Porque o Senhor não os estava sustentando nas pelejas. Fizeste cessar o seu esplendor e deitaste por terra o seu trono. O verso 42 ainda diz assim, exaltaste a destra dos seus adversários, que é, o Senhor Deus fez com que os adversários fizessem poderosos, tivessem poder sobre o povo de Deus. E o verso 46 tem uma pergunta, uma terrível pergunta, até quando, ó Senhor, esconder-te-ás para sempre?
Até quando arderá a tua ira para conosco? A tua ira como fogo? Seria para sempre? A ira de Deus se manifestaria para sempre? Ele deixaria de honrar a sua aliança, apesar de quem tinha profanado a aliança tinha sido o povo? Veja o texto da nossa lição. A ira de Deus é uma expressão do juízo divino. No entanto, ela não dura para sempre, pois o amor divino perdoa os pecados das pessoas quando elas se arrependem. Porém, enquanto dura, o descontentamento de Deus com seu povo errante é sério. As pessoas sentem as consequências da desobediência e percebem a gravidade dos seus pecados. Contudo, perguntam até quando? Apelando para o caráter passageiro da ira divina, como diz lá no verso 46, aquele que acabamos de ler. A esperança renovada vem da convicção da fidelidade de Deus para lembrar-se da sua graça. Vou ler o texto do verso 47 do Salmo 59. Lembra-te de quão breves são os teus dias, e quão breves são os meus dias. Por que criarias em vão todos os filhos dos homens? Aqui o salmista está perguntando, olha, meus dias são breves. Se a tua ira durar para sempre, vai durar pela minha vida toda. Verso 52, bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Era uma condição ruim? A infidelidade e a aliança de Deus havia levado a essa condição ruim, a essa condição de vergonha, a essa condição de derrota do povo, de desânimo do povo. Contudo, o povo não se esquecia de que Deus devia ser louvado e que a sua misericórdia dura, é a sua misericórdia que dura para sempre, não a sua ira. Embora o componente humano da aliança tenha falhado, o povo poderia descansar nas propostas do propósito divino, imutáveis por meio do Messias, que encarna a justiça e a salvação de Israel e do mundo. No fim, Deus prevalecerá e seu reino será estabelecido, mas apenas por causa de Jesus, não por causa dos méritos do povo. Esse texto está dizendo o seguinte, irmãos, a nossa salvação nunca vai ser por nossa causa, nunca vai ser por conta dos nossos méritos, mas vai ser por conta dos méritos do Senhor Jesus. A fidelidade de Deus é garantida pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o fiador da fidelidade de Deus. Ele é o pagador da fidelidade de Deus. Jesus Cristo é o filho de Davi e o Messias. Ele é chamado de o primogênito de toda a criação. Texto de Colossenses, capítulo 1, verso 15. O apóstolo Paulo está utilizando agora este verso. Vou fazer de você o verso do texto do Salmo 89, verso 27, falando que Davi era o primogênito. Isso é, Davi era o primogênito mais importante dos reis, mas ele era um tipo do Senhor Jesus, o primogênito de toda a criação. E é nesse primogênito de toda a criação, o Senhor Jesus, o Filho unigênito do Pai, é nesse que nós devemos depositar a confiança da nossa salvação, a certeza da nossa salvação. É a esse que nós devemos fidelidade absoluta. E é esse que vai nos salvar. É esse que vai salvar. E é a esse que nós devemos dizer: bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém.